queremos te agradecer.
Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal que está em casa, né? Mais um domingo que vamos estar prestando culto ao Senhor. Sejam bem-vindos, né? Que estão aqui presentes, pessoal de casa, né? Queria estar iniciando aqui lendo o Salmo 111. Aleluia. Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que os apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? Eu não sei como que vocês estão aí, né? Vocês estão felizes? Não? Então, eu não estou muito feliz, não. Sendo sincero, né? Não vou estar mentindo assim, foi uma semana bem complicada, uma semana, não essa semana, mas semana passada, as últimas semanas, né? Está sendo bem difícil. Eu diria que talvez seja provações, né? E em Tiago fala, né, que a gente vai ser provado. Durante esses acontecimentos que está tendo assim nas nossas vidas, né? Não sei como que você está, mas acredito que talvez hoje esteja feliz, mas amanhã esteja triste, né? Ou diferente, não sei. Mas a gente só tem dois caminhos, né? Ou a gente desiste de tudo que a gente está caminhando até agora, né? Acreditando no Senhor, ou a gente desvia, né? Eu acho que não tem um caminho assim, no meio, né, que você pode estar caminhando, né? Vai chegar numa hora que você vai ter que decidir, né? Ou vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Não existe caminho para ir reto, né? E essa escolha, às vezes, é difícil, né? Porque você começa a pensar, né? E não sei como dá para dizer, mas talvez o teu raciocínio, assim, a parte lógica, começa a pesar mais, né, do que a sua fé, né? Ou a sua fé vai pesar mais que a sua lógica, né? Aí você começa a ficar meio balançado, né? O que está acontecendo, né? Por que está passando por tudo isso, né? Por que tem essas provações? A gente não sabe, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é confiar, né? Se a gente tem fé, né? Eu acho que a gente tem que confiar, né? Por mais difícil que seja, acho que a gente tem que confiar, né? E essa música que a gente vai estar cantando, eu não sei o que o autor ele quis dizer, né? O que ele estava passando, quer dizer, quis dizer a gente meio que entende, mas o que ele estava passando na época que ele escreveu, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe o quão que ele estava passando nessa dificuldade, talvez, né? Mas ele decidiu, né, que se firmar, né? Acho que na esperança no Senhor, né? E ele decidiu, né? Eu vou construir minha vida para o altar do Senhor, né? Que essa música possa ser essa convicção, né, que nem esse autor fez para Deus. Se você está passando por lutas, né, coloque no Senhor. Se você está feliz, né, também coloque no Senhor, né? Eu acho que se a gente tem fé que Deus vai te usar, que Deus vai te abençoar, né? Que nós possamos estar fazendo o nosso melhor, construindo, né, tudo que nós possamos, né, durante essa vida aqui na terra, o Senhor, né? Queria que você estivesse se colocando de pé, né? Você que está aqui presente, pessoal de casa, né?
Vamos estar orando, né? Tem um momento de oração, busca o Senhor nessa manhã, né? Que tenho certeza que Deus quer falar com você, né? Que você possa estar abrindo seu coração nesse momento. Esta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche Jesus com teu amor. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que está acima de todo nome. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor
sorte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento eu queria estar passando por momento de oferta voluntária. Quem está presente tem uma caixa aqui à frente, fique à vontade. O pessoal de casa, acho que vai estar saindo na sua tela os dados da igreja. Esse tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar. Esse tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, com meu corpo e com toda minha força, e a Tua também. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, adorar com todo meu viver. Esse tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar. Esse tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, com meu corpo e com toda minha força, e a Tua também. Adorar com meu espírito, adorar com minha alma, adorar com todo meu viver. Adorar com todo meu Posso estar abençoando, Pai, essa oferta, que nós possamos estar usando, Pai, para a Tua obra. E abençoa, Pai, esse culto, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
Como é que vocês estão? Bem? Graças a Deus, né? Como é que foi o tempo de jejum com legumes e vegetais aí? Foi tranquilo? Para alguns foi tranquilo. Deixa eu te contar. Quando eu faço, geralmente, o primeiro dia eu fico nervoso. Já falei para mim, eu falei comecei agora, estou nervoso. Engraçado que a carne fala, né? Fala que a carne milita contra o espírito. E o primeiro dia é bem difícil para mim. Aí deu um pouquinho de dor no estômago, não sei porquê, mas eu continuei. Hoje estou no 6º dia. Algumas coisas aconteceram para mim, né, pessoalmente, que eu achei bem legal. Eu creio que foi um tempinho assim que eu pude estar agradecendo a Deus. Quando eu vi algumas coisas que eu me abstive de comer ou tomar. Por exemplo, ontem foi da reunião das 7 da manhã até as 10h30 da noite. Foi diretão. Ou senti falta de cafezinho. Mas, quando eu estava saindo aqui, no meio da semana, eu senti o cheirinho do restaurante aqui de baixo, fogo na brasa. Aquele cheirinho de carne assada. E era quase a hora do almoço, estava indo embora para comer os legumes lá em casa, né? E aí eu senti aquele cheirinho assim, até respirei mais e falei, puxa Deus. E fiquei feliz, porque a gente dá mais valor quando nós temos esse tempo de jejum. Nós damos mais valor pelas coisas que nós temos. Em casa, várias coisas que eu não pude comer, mas eu via em casa. E eu agradeci a Deus. Deus, obrigado pelo que o Senhor tem nos concedido. E esse é o tempo assim que nós vemos o quanto Deus nos concede graça. E nessas pequenas coisas que a gente pode mostrar gratidão a Deus. É nessas pequenas coisas que nós mostramos nossa fidelidade a Deus. Sem Coca-Cola. Alguns aí, pastor, pode fazer jejum de legumes e café? Eu falei, não. Mas, como eu falei na semana passada, né, por enquanto ninguém morreu por causa disso, né? Eu acho que cada um tem um compartilhar com relação a esse tempo que você tem passado. Então, se você não fez, ainda há tempo, pode começar essa semana. Pode passar no sacolão. Lá no Cabral tem um sacolão, é R$ 2,99 o quilo, qualquer coisa. Então, ontem até eu passei lá, comprei um monte de coisa. Tem uma certa fila lá dentro, mas é muito barato, várias coisas lá. Bom, vamos lá a mensagem, não é? O Deus de Daniel. Vou estar lendo de novo esse trecho, Daniel 6. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo. Realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Isso é um rei declarando que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Até chegar lá, ocorreram várias histórias, como eu disse, né? Nós temos narrado 6 histórias até o capítulo 6 de Daniel. E nós hoje veremos a estátua, a fornalha. Dá um tequinho aí Ok, obrigado. E a árvore. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura
e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia, perto da cidade de Babilônia. Quando a gente pensa em estátua, a gente pensa em uma estátua de uma pessoa, né? Mas ele está mais para um pilar do que uma estátua de uma pessoa, pela altura e pela largura estreita. Então, mais parecido com um obelisco. E provavelmente seria coberto em ouro, e não ouro puro, né? Então, os estudiosos, eles imaginam que a estátua deve ter sido feita dessa maneira, como se fosse um obelisco e coberta em ouro. 27 metros de altura dá quase 7 andares. Para vocês terem uma ideia, uma das 7 maravilhas do mundo, o Colosso de Rhodes, que era uma estátua de verdade, media mais ou menos 70 côvados, ou 33 metros de altura. E ela foi... acabou caindo num terremoto. Mas nós vemos a grandiosidade. Talvez Nabucodonosor ele tenha feito essa referência em ouro pelo sonho que ele teve, porque a cabeça que representava ele, a Babilônia, era feita de ouro no sonho. Então, o que ele quis colocar é que todos deviam adorar essa estátua, esse obelisco. E em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Talvez nesse momento ele estava querendo unificar a religião no sentido de adoração à sua pessoa. E aí ele declarou o seguinte: quem não obedecer, quem não adorar essa estátua, será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Toda a nação da Babilônia, então, quando tocaram as harpas, tocaram as trombetas, todos dobraram e adoraram aquela estátua. Simbolicamente representava o próprio rei. Como eu falei, né, na segunda onda, quando o povo levado ao cativo, na segunda onda, foram mais de 10 mil judeus levados para a Babilônia. Todos se prostraram e adoraram essa imagem. Pô, era um crente, né? Criam em Deus. Mas era fazer isso ou ser lançado na fornalha. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. E aí eles falaram o seguinte: alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que o rei encarregou da província da Babilônia, que nós vimos no capítulo 2 de Daniel, não lhe dão atenção ao rei, recusam-lhe a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abed-nego quando eles foram conduzidos à presença do rei. E lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Vou abrir um aspas aqui, é engraçado. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel nesse momento? Né? Provavelmente, claro, os astrólogos eram sátrapas, né? eram responsáveis por regiões também, né? Tinham autoridade na corte,
Então, eles começaram a ficar com inveja dos 3 judeus, porque eles eram responsáveis pela província toda da Babilônia, eram encarregados. Então, foi uma maneira deles armarem para, né, eliminar a concorrência, por inveja e por poder. Só que eles pensaram o seguinte, nós imaginamos o seguinte: Daniel, ele tinha revelado um sonho que não tinha como ser revelado para Nabucodonosor. Então, o cargo de influência dele era muito maior. Então, provavelmente, se colocasse Daniel junto, eles não conseguiriam ir com os planos de eliminar os 3, porque Daniel era quase que intocável já nesse momento, pelo sonho que ele havia sido revelado, que nenhum mago, nenhum astrólogo, ninguém conseguiu revelar, e somente Daniel, por causa da revelação do Deus de Daniel. Então, provavelmente, no momento que Daniel saiu em viagem, né, então, esses astrólogos chegaram para o faraó para que não houvesse o Daniel para defender os amigos. Então, é um plano ardiloso, né? Imagina que às vezes acontece pessoas que querem, né, te puxar o tapete, dar uma rasteira, causar algum momento para que você, né, seja pego e leve a culpa. Às vezes acontecem essas coisas hoje no trabalho, não só no trabalho, até mesmo nos estudos pode acontecer isso de vamos fazer trabalho junto, aí você, né, não coloca o nome da pessoa, porque várias coisas acontecem, né? Então, aconteceu com os 3, né? E aí os 3 se encontraram diante do rei. Imagina você na sua situação. Você fica sabendo de um decreto real, onde se você não adora um Deus, você vai ser morto. E aí tem 2 opções: você fazer ou não, você obedecer ou não. Há consequências para cada coisa. Se você for submisso e dobrar os joelhos, não vai acontecer nada. Mas se você fizer isso, vai ter consequências. Isso que aconteceu na vida desses 3. Ananias, Azarias, Azael, né? E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, né, o nome deles. Eles falaram o seguinte, né? O Nabucodonosor, ele falou o seguinte: eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Imagina você nessa situação, você é levado ao rei, naquela pressão, todo mundo te olhando, e o rei vai falando isso para você. Eu vou dar mais uma chance para você. Se você não adorar agora essa estátua, vocês vão morrer. Vão ser queimados vivos. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Qual foi a resposta dos 3? Eles responderam: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Olha, petulância, o rei deve ter achado petulante esses 3, né? Mas olha a posição de fé deles. Deus é capaz de nos livrar, mas se Ele não nos livrar, continuamos adorando a Deus. Deus é capaz de fazer, se Ele não fizer, continuamos adorando a Deus.
Isso é fé daquele que realmente crê em Deus. Não daquele que fala, eu creio em Deus só se Deus fizer as coisas para mim. Eles mostraram uma fé em Deus, não importando as consequências, serem mortos ou não, eles iam continuar louvando e adorando a Deus, independente daquilo que ocorresse com eles. Esse é o ponto que eu creio que foi a maior declaração de fé para um rei e para os seus subordinados que estavam lá ao redor, daquilo que eles criam em Deus, não só o Deus de Daniel, mas o Deus de Azarias, né, Ananias e Misael. Então, talvez você possa pensar, mas isso aconteceu milhares de anos atrás, isso não vai acontecer com a gente, né? 1943, 44, o imperador do Japão, né, declarou guerra, né, contra os Estados Unidos, fizeram a aliança do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e ele fez um decreto nessa época, falando o seguinte: todos os templos de todas as religiões vão ter que colocar uma foto, uma imagem, uma gravura do imperador, e no momento do culto de vocês, da adoração, vocês vão ter que dobrar os joelhos e adorar o imperador, porque naquela época o imperador era considerado como um deus, uma divindade. Isso foi século passado, foi uma coisa tão recente, um momento de crise, de guerra. E aí aqui nós temos relatos que pelo menos a Holiness não fez, onde era para colocar a foto do imperador no templo, onde devia ser o lugar para nós adorarmos a Deus. Os membros da Holiness não fizeram isso, se recusaram a adorar o imperador. Por conta disso, há relatos que houve prisões, invasões, né? E muitas pessoas, líderes, pastores, presbíteros foram presos, condenados, e alguns foram mortos por não adorar ao imperador. Então nós pensamos assim, mas isso aqui não pode acontecer, não vai acontecer, porque isso aqui não. Aconteceu no século passado. Em Apocalipse fala que vai acontecer de novo, onde uma estátua que fala, né, será adorada como um Deus, e todos deverão se prostrar e adorar a imagem da besta. Isso está em Apocalipse. Então um dia isso vai acontecer. E qual vai ser a nossa reação se um dia acontecer na nossa geração? Qual vai ser a tua atitude? Ao longo da história, nós vemos isso acontecer muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Na época de Nero, se você fosse um cristão, você era crucificado e servia de tocha humana nas estradas de Roma. Não só na época de Roma, né? Mas hoje, ainda hoje, a perseguição no mundo, principalmente no mundo muçulmano, é muito grande contra aqueles que se convertem ao cristianismo. Na verdade, nesse século, morreram mais cristãos do que todos os séculos passados, né? Principalmente agora, tem morrido mais pessoas martirizadas, porque ou você confessa a religião deles, ou você morre naquele momento. Então ainda hoje, existem muitas e muitas pessoas morrendo pela fé em Deus, por acreditar no nosso Deus, em Jesus, e não negar a fé. Esses serão exaltados no dia do julgamento, do juízo final. Então, falar que hoje não acontece, acontece. Acontece. E é uma pergunta que eu faço para nós.
nós como igreja, como você está diante de Deus? Ah, porque Deus me dá tudo, né? Porque eu estou me levando uma boa vida, então eu louvo e adoro a Deus. E se Deus me tirar tudo, eu vou continuar adorando e louvando a Deus? Nabucodonosor se enfureceu tanto com esses três, que seu rosto ficou desfigurado de raiva, porque eles estavam ofendendo o próprio rei, né? Se aquela estátua simbolizava o rei, estava ofendendo o próprio rei. E que petulância para falar diante do rei, dando mais uma chance, agindo de misericórdia, e eles não fizeram o que o rei estava falando. Então ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordem também que alguns homens dos mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes. Ele ficou tão bravo que naquela época, tradicionalmente, era comum tirar a roupa daqueles que fossem executados dessa maneira, e as roupas ficariam para os executores. Mas o rei estava tão bravo, tão nervoso, que queria ver os três pegando fogo. Então amarraram com roupa e tudo, e falaram, manda carvão aí nessa fornalha que quero ver pegando fogo mesmo. E eu quero ver os três queimando. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Provavelmente foi usado carvão nessas fornalhas. Escavações naquela região onde é o Iraque hoje, foram encontradas em algumas regiões fornalhas grandes, feitas de tijolo, com abertura por cima. Então, uma ideia, de repente, que essa fornalha de Nabucodonosor do rei devia ser enorme. Então, provavelmente aberto por cima, onde o carvão era jogado e onde as pessoas também eram jogadas lá de cima. Então, feito com tijolos, com abertura para entrada de ar. E segundo a pesquisa, dependendo da madeira que é usada para fazer o carvão, engraçado que a madeira em si, ela não dá tanto calor como o carvão, né? Mas uma fornalha ideal, a temperatura pode chegar a 2.000 graus centígrados. É muito quente. Agora imagina você jogar alguém por cima. Quem já fez churrasco aqui, levanta a mão. Os homens aí principalmente, né? Se você botar a carne lá por cima, né? E vai botar, né? O que acontece? Se a brasa estiver bem quente, você bota lá e fica pelando, né? Você não consegue ficar ou virar carne lá. Então, imagina uma fornalha enorme, onde você fica lá em cima para jogar os três, né? Se vê aquele calor lá, ai, né? Então era diferente do que uma fornalha onde o carvão jogado de lado, era jogada por cima. Então o calor deve ser muito maior, porque o calor ele expande para cima, né? Bom, assim Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados e andando no meio do fogo, sem se queimar. E o quarto homem se parece com um filho de deuses. Algumas pregações que eu já ouvi falam que isso aqui é representação de Jesus. Bíblica, teologicamente, não tem nenhuma referência que possa falar que era Jesus. Eles tinham um conceito de seres celestiais e de demônios na Babilônia, e quando se faz referência a filhos de deuses, faz referência a seres angelicais. Então, o que mais a interpretação traz é que foi um anjo.
e não o próprio Jesus. Então, certo que a gente vê que depois Daniel aparece o arcanjo Gabriel diante dele. Então, Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei, estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então, Nabucodonosor entendeu que o mesmo Deus que eles serviram era o Deus que Daniel servia. Portanto, faça esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus, e agora de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. E, no final, Deus promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Eu disse semana passada aqui que nós sejamos conhecidos como aquele que serve a Deus de verdade. Um Deus real, vivo e verdadeiro. Então, o teu testemunho, onde quer que você esteja, é importante para honrar e glorificar a Deus. Todas as coisas que Deus se mover a fazer na tua vida, será para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus nos céus. Tudo. Não é para que você seja engrandecido, mas é para que o nome de Deus seja engrandecido. Em vários momentos que Deus falou para eu fazer ou agir, muitos desses, pelo menos me lembro de 2 vezes que a pessoa glorificou a Deus, falando: agora eu sei que Deus existe. É isso que nós devemos ser, testemunhas de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo e verdadeiro que vive. O capítulo 4 tem uma outra história. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Isso é o Nabucodonosor falando. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizavam. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia e para que dissessem o que significava esse sonho, mas ninguém pôde decifrar. E aí, claro, finalmente Nabucodonosor chamou Daniel, que se apresentou diante dele, e Nabucodonosor contou o sonho. Disse-lhe: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito Santo dos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que o meu sonho significa. E aí, Nabucodonosor, ele falou do sonho que ele teve. E o interessante é que quando ele pediu para que pudesse interpretar, Daniel, ele ficou chocado. Ele ficou com receio de falar o significado do sonho. E aí o rei disse novamente: não se assuste com o sonho, nem com seu significado. Daniel, ele fala para aquele que destruiu o povo de Israel, a nação de Israel, aquele que destruiu o santuário de Deus, Jerusalém, aquele que havia feito ele eunuco, a quem ele deveria ter raiva, ira, gostaria de ter uma vingança feita por aquele que destruiu a nação do Deus dele. Mas olha a atitude de Daniel: meu Senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados neste sonho ocorressem aos teus inimigos e não ao rei. Querer o bem para aquele que te fez mal? Isso que Daniel fez.
Nós vemos a mesma atitude em Jesus. Se alguém te ferir a face, dê a outra. No momento de mais angústia de Jesus, na hora da crucificação, onde ele estava recebendo os pecados, nossos pecados da humanidade, onde a conexão com Deus, foi eterna até aquele momento, se perdeu, onde ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque essa conexão foi perdida. No momento de desespero, ele declara também: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É difícil, né? Ter uma atitude de Daniel. Geralmente a gente quer fazer o mal para quem faz mal para a gente, né? Essa é a nossa tendência. Mas a tendência é o que Daniel coloca aqui, não. É fazer o bem àquele que nos querem mal. Deixa a vingança para Deus. A mim pertence a vingança, assim diz o Senhor. Então todo aquele que te faz mal, perdoa e o ama. Nós, como cristãos, devemos fazer dessa maneira. Porque Jesus falou assim: que diferença faz se você fizer o bem para aqueles que te fazem bem? Qual a diferença que você vai ser dos outros? Você vai ser sal? Você vai ser luz? Não, você vai ser igual a qualquer um. Mas faça o bem também àquele que te faz mal. Aquele que você não gosta, faça o bem. Então, o sonho foi de uma enorme árvore, onde os animais podiam ficar debaixo das sombras, as aves, os ninhos, e o seu fruto alimentava o mundo todo. E essa árvore foi cortada e colocada um anel, prendendo o tronco, o toco dele, é o que sobrou. E aí, a revelação de Daniel foi o seguinte: essa árvore significa o Senhor. Vai ter um momento que essa árvore vai ser cortada. E o Senhor vai comer com os animais do campo. Vai ter um momento de loucura, onde eu não gostaria que o Senhor vivesse, mas onde o Senhor viverá fora dos palácios, no meio do mato. A atitude de Daniel, de repente, poderia ser assim: opa, agora vai ser a minha vingança, né? É Deus que falou, é o sonho, né? Deus revelou, então vai acontecer, que bom, vai ser a minha vingança. Não foi essa a atitude de Daniel. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Só luxúria, só coisas suntuosas, só coisas grandes. Olhe para os pobres da Babilônia. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Quem sabe isso não ocorra com o rei. Esse foi o conselho de Daniel depois da interpretação. Ao invés de vingança, querer que isso acontecesse mesmo, não. Ele falou: se arrependa dos seus pecados. De repente, isso não vai acontecer. Mas Nabucodonosor não ouviu, né? Mas o que eu quero trazer é que a atitude de Daniel deve ser a nossa atitude também. Amar aquele que nos persegue, que é difícil. Mas eu entendo que sentimento de vingança, raiva, ódio são coisas da carne. É por isso que a gente está fazendo esse jejum, para que a nossa carne morra, para que a raiva que eu senti logo no começo, né, ela não perpetue. Então hoje, nesses últimos dias, quando eu passei um pouco de fome, eu não tive mais raiva, porque a carne se calou. É por isso que nós fazemos jejum também. Tem esse lado emocional, não só espiritual.
E aí, depois de 12 meses, eu não vou ler essa parte, mas depois de 1 ano, Nabucodonosor, eu acho que já tinha se esquecido do sonho. E aí ele estava no palácio, né, vendo tudo que ele havia feito, o império dele, tudo que ele tinha construído, a cidade da Babilônia. Dizem que Nabucodonosor fez os jardins suspensos da Babilônia, né? Que é umas 7 maravilhas do mundo antigo. Ele fez para uma de suas esposas, uma coisa que era maravilhosa, linda, né? Segundo Joséfo, um dos historiadores do passado. E nesse momento ele fala: puxa, como eu sou bom, hein? Eu sou o cara. Olha o que eu fiz. Como eu tenho poder e autoridade. Nesse momento, quando ele se orgulhou, né, e considerando até uma própria, a si mesmo, uma divindade, então, houve uma voz e agora te prepara, Nabucodonosor. Né? E ele ficou louco, pirou. Acabou até comendo capim do mato, né? Os cabelos dele cresceram porque ninguém podia segurar ele, as unhas cresceram e ele ficou num sentido literal, deplorável, né? Sem roupa, desnudo, vivendo na relva como um louco. Até que um momento ele olha para os céus e ele reconhece Deus. E a sanidade dele volta. Em todo momento nós devemos glorificar a Deus. Quando olharmos para a criação, para tudo aquilo que existe, nós devemos glorificar a Deus e não os feitos do homem. Porque Deus criou todas as coisas para o homem usar. Então, no final da vida de Nabucodonosor, Daniel 4:37 fala que ele foi de novo feito imperador, a sanidade dele voltando. E aí no final do capítulo 4, agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus, aquele que olhou e a sanidade dele voltou. O mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os seus atos são justos e verdadeiros e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nabucodonosor se converte. Há uma conversão de um rei a Deus aqui. Em todo o processo, em tudo que acontece hoje, aqui, o mover de Deus é para que mais e mais pessoas reconheçam que Deus é Deus e que possam se converter e crer em Deus. Por isso que estamos aqui, como povo de Deus, como igreja. Nós fazemos o que nós fazemos hoje é para que o nome de Deus seja glorificado e para que mais e mais pessoas possam conhecer o nome de Deus. Que possamos fazer isso através das nossas vidas, como foi na vida de Daniel. Até o ponto de um rei se converter. Então, o que eu gostaria de trazer para essa manhã é uma coisa séria. Começou com um jejum de legumes. Uma coisa simples, né? Parece tão pouco, né? Eu não vou fazer não. Mas para que fazer? Faça isso para Deus. Eu estou pedindo como pastor para que, como eu já falei, para que vocês tenham experiências muito maiores do que eu tive com Deus. Sonhos, visões, revelações, palavra inspirada de Deus. Quando você lê a Bíblia, as palavras saltarem aos teus olhos, para que isso aconteça mais e mais vezes. Mas é uma mão de duas vias. Ao mesmo tempo que Deus estende a mão, você também tem que buscar a Deus. Buscai e me achareis. Vai ser assim, fica aí parado que você vai me encontrar. Não. Tem que buscar a Deus. Buscai e me achareis.
batei e abri-se-vos-á. Então, cabe a nós também buscarmos a Deus de maneira sincera. Por isso que eu convoquei a igreja para o jejum. Para estarmos todos como igreja buscando a direção de Deus, a orientação de Deus para a vida da igreja e para a tua vida também. Então, como eu falei, né, há momento de recomeçar, porque, né? Eu falei que uma prévia, né? Mês que vem vai ter os 21 dias de Daniel. Puxa, pastor, mas 21 dias... Eu vou só dar um testemunho rápido. Uma vez, eu estava fazendo evangelismo de rua, o dia inteiro na rua, aquele sol. Era lá em Maringá, numa igreja, numa periferia. E Deus, no meio do evangelismo, Deus falou assim para mim, no meu coração: jejue 3 dias. Deus! Aí eu já comecei a questionar Deus. Deus, olha, tem esse sol aqui, né, de rachar. Tá, mas que tipo de jejum que o Senhor quer que eu faça, hein? Jejum só com água, sem nada, sem alimento nenhum. Deus, eu estou fazendo, estou te servindo. Como é que o Senhor quer que eu fique bem, assim, evangelize e sem comida? E aí eu falei, tudo bem, Senhor, o Senhor está pedindo, eu vou fazer. E eu fiz 3 dias de jejum. Não foi fácil, né? Não foi fácil. No final desses 3 dias, eu tive uma visão. Eu vi o mundo espiritual. Antes disso, teve o culto à noite, domingo à noite. E eu tinha sido encarregado de tocar. E engraçado que eu estava, assim, me sentindo fraco, com muita dor, né? Mas quando eu peguei o violão e comecei a adorar a Deus, tudo tinha sumido. Todas as dores, o cansaço, né? Depois de 3 dias de evangelismo de rua, sem só com água, Deus estava me restaurando aquele momento de louvor. E assim eu cantei com uma alegria que não tem como explicar. Que é essa mesma alegria que eu quero que vocês tenham. Mas exige a busca de vocês também. E aí, eu só toquei, estava aqui no cantinho, né? Tinha um dirigente aqui, o instrumentista, baixista, e eu aqui no violão, aqui no canto. Quando terminou o louvor, eu desci, vieram duas moças, 2 mulheres, na verdade, e falaram comigo o seguinte: o que aconteceu com você? Elas não sabiam, ninguém sabia do jejum. E elas falaram assim: o que aconteceu com você? Estava tocando lá. E elas falaram: nós sabemos, mas a gente via que quando você estava lá na frente tocando, lá no cantinho, o teu rosto começou a brilhar. Parecia que saía luz do teu rosto. Sobrenatural, né? Elas não sabiam do que isso estava acontecendo. Mas é um exemplo do que Deus pode fazer na tua vida. Se você for fiel a Deus, se você se dedicar a Deus. Então, o jejum é para isso, né? Não só para que sua carne se cale, mas que aumente a sua percepção espiritual. Como Jesus falou, né? Essa caça só se expulsa com jejum e oração. Então, a batalha nos céus, né, de anjos, principados, potestades, que como veremos no decorrer das semanas, mas essa batalha está ligada a nós, povo de Deus. Se nós orarmos, jejuarmos, intercedemos da maneira certa, Deus vai ouvir e Deus vai atuar. Novamente, quero dizer que não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Então busque estar no centro da vontade de Deus. E aí você será conhecido como o Deus do Tomil, o Deus do Fernando, da Mel, de cada um de nós. Então vamos buscar a Deus de maneira séria. Então,
Só digo assim, não é fácil? Não é. Mas há momentos que você vai ter um encontro com Deus que nada vai poder substituir aquilo que você fizer. A recompensa vai ser muito maior. Não só aqui, mas nos céus também. Então vamos buscar a Deus. Vamos buscar este ano como um ano de renovo para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Vou estar orando. Querido Deus, nessa série de Daniel, do Deus de Daniel, que possamos estar aprendendo, Pai, a viver uma vida de compromisso contigo. Não só nos cultos de domingo, mas durante a semana. Que ao dobrarmos os nossos joelhos a orar, em casa, no nosso quarto, o Senhor venha estar se revelando ao teu povo, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que se propuserem a ler a Bíblia, a meditar, a orar e a jejuar, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja se revelando, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor esteja falando ao seu povo, Pai. Coloque esse compromisso nos nossos corações, porque pedimos a tua ajuda também, Senhor, porque nós somos fracos, a nossa carne milita contra nós e muitas vezes fala, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Mas que sejamos conhecidos, Pai, como pessoas que creem em Deus e têm uma ética, não importando as consequências, queremos ser mais fiéis a Ti, Senhor, do que a qualquer outra coisa. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, todo aquele que faz esse compromisso neste momento. Aqui na igreja ou em casa, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando, Pai, cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele que está tomando essa decisão para o Senhor, de glorificar o Teu nome, Senhor. E que este ano, Pai, seja um ano de diferença na vida de cada um, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai, e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento vamos estar fazendo uma oração pelos universitários. Hoje é o vestibular da UFPR. Então eu gostaria de pedir para o presbítero, pode ser? Eduardo. Vou pegar o microfone vermelho. Vamos ficar de pé novamente? Amém. Vamos para orar pelos universitários. Vamos estar orando, né? Tem muitos dos nossos irmãos, parentes e amigos que estão prestando, para que realmente Deus dê graça, sabedoria, tranquilidade, né? Nenhum imprevisto ocorra, né? Porque sabemos que é um momento importante da decisão da carreira profissional, dos estudos. Vamos estar orando então, amém? Ó Deus, queremos Te glorificar, meu Pai, nesta manhã, por essa alegria, Senhor, de podermos estar na Tua casa. Como diz o salmista, Senhor, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para que possa aprender da Tua palavra e contemplar da Tua face, Amém. Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela igreja, pela Tua casa, pelo nosso pastor. Muito obrigado pela mensagem, Senhor, que a nossa fé, Senhor, seja uma fé, ó Deus de Daniel, confiante. Nesse instante nós queremos orar, meu Pai, por todos os nossos parentes, amigos, irmãos, ó Deus, que estão prestes a, ó Deus, fazer esta prova desse processo seletivo, Senhor, do vestibular da UFPR, Senhor. Sabemos, Senhor, meu Pai, que é um momento tão importante, ó Deus, meu Pai, pedimos que o Senhor esteja livrando o Senhor de todo e qualquer imprevisto, meu Pai. Ó Deus, pedimos, Senhor, meu Pai, que haja tranquilidade, que haja, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a sabedoria do alto, que haja um direcionamento do Senhor,
Nós sabemos que muitos, Senhor, prepararam tanto tempo, Senhor, estudaram. Ó Deus, que esses estudos, Senhor, sejam coerentes, que façam sentido. Ó Deus, que o Senhor esteja direcionando, meu Pai. Ó Deus, cada um dos nossos amados irmãos e amigos. Ó Deus, meu Pai, pedimos que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, esteja com cada um deles, meu Pai, dando tranquilidade, dando, Senhor, meu Pai, realmente paz, para que realmente eles possam fazer uma boa prova, Senhor. E se for da sua vontade, ó Deus, eles possam conseguir essa vaga. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que toda a nossa vida está nas tuas mãos. E como realmente nós vimos na mensagem de hoje, tu és o Deus que pode fazer os impossíveis, Senhor. Ó Deus, e também nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós queremos interceder, ó Deus, por esses vestibulandos. Amém. Ó Deus, que a tua graça, que o teu amor, a tua paz esteja com cada um deles. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amada igreja. Márcio, como é que foi o momento de intercessão hoje? Vai ser todo domingo? Até dia 28. Então, quer avisar, Márcia? Então, temos uma campanha de oração das 7h30 às 8h30. Estamos orando aqui na igreja, então quem quiser vir, se juntar ao Ministério de Intercessão, possa vir para estar orando diante de Deus. Amém? Então tem vários pedidos lá, está muito pequenininho, não dá para ver não, mas tem vários pedidos para estarmos orando pela igreja e pelo que tem acontecido no mundo, né? Aniversariantes da semana, enquanto isso, logo depois vou passar para quem tiver avisos. Dia 15, Celso Kente Kawahara. Opa, Celso Kawahara fazendo aniversário. Dia 16, Elias Makoto Ryoki. Dia 17, Adilson Fiorelli dos Santos. Seu Adilson, que o senhor se recupere bem aí. Seu Adilson pegou Covid, hein? Mas está em casa, recuperando, né? Ellen Cristine Ogata, Deus abençoe, Ellen. Lucas Felipe Cavada Tanaka, Otucci. E dia 17, a Alexandra Márcia Schaffer. Dia 18, Adalto Miyake, Daniel Hideki Natumi e Larissa Lumi Takal. Opa, vai ter festa? Dia 19, Esther Hisai Kokubo. Então, Deus abençoe todos os aniversariantes da semana. Se ainda você vai fazer aniversário e teu nome não está aqui, por favor, reporte à secretaria para a Ellen estar colocando os nomes. Tem algum aniversariante que não foi falado essa semana? Não, né? Ok. Todos os visitantes sejam bem-vindos, Deus abençoe, e sintam-se à vontade de vir mais vezes. Né? Dani? Opa, bom dia pessoal, para quem me conhece, sou o Dani Natumi. Então, com relação ao Adore 2022, esse ano a gente vai ter o Adore presencial lá em Panorama. Foi pedido para mim fazer a divulgação de uma rifa que vai ser referente ao ajude do transporte do pessoal que vai para Panorama, né? Então, para quem não sabe, o Adore ele é um congresso de jovens que acontece de tempos em tempos, que tem tem apresentação de workshops assim, e geralmente tem a parte de evangelização, assim, essa parte no Adore. E esse ano o Kadosh não pôde estar ajudando com o transporte do Adore, porque a gente vai ter o encontro da terceira esse ano também, né? Então a gente acabou que o pessoal que vai para o Adore, eles estão custeando por conta, né, o transporte. Então, o pessoal que vai para o Adore esse ano, ele acabou fazendo uma rifa para poder ajudar com o transporte. E quem puder ajudar com a rifa,
tem o contato da Rafa ali, mas também para quem está em casa, a gente colocou o link do Forms da rifa deles. Vai estar no chat do YouTube ou na descrição do vídeo do culto de hoje. Então, só para informar, então, a rifa vai ficar... vai funcionar até dia 25/2, que vai ser o dia do sorteio do nome dos ganhadores. E cada rifa custa R$5. Para quem não tem o link do Forms, depois pode pegar no YouTube. Mas os prêmios, tem 7 prêmios, né, para 7 ganhadores. Né? Então, eu vou estar lendo os prêmios aqui, que são bem interessantes. O primeiro prêmio é um bolo chiffon cake de laranja e uma caixa de mini eclair da Hashmitsu. Né? Então, é um presentão. Né? O segundo prêmio são 2 buffets da Casa do Sushi da Mercedes. O terceiro prêmio é uma esmaltação em gel da Zaine Guedes. E o quarto prêmio é um gift card do Outback. O quinto prêmio é um vale-presente da Centauro. O sexto prêmio são 2 kits de sabonete Natura. E o sétimo prêmio é uma luminária artesanal de madeira da Naturalis, que o Aruki faz. Né? Então, quem quiser poder estar comprando a rifa do pessoal que vai para o Adore esse ano, pode estar falando com a Rafa, ou se não, pode estar pegando o link do Forms lá no YouTube do culto de hoje, dia 13/2. Beleza? Obrigadão. Valeu, Dani. Então, tá no chat do YouTube, estou vendo aqui. Então, aqueles que quiserem comprar a rifa, podem entrar aqui no chat do YouTube. Ok. Todos que estão assistindo também, Deus abençoe. E aí, Juju, como é que tá? Tudo bem? A recepção, o Ministério de Recepção, temos 2 responsáveis, que é a Clara Sana e a Jurema Lila Fiorelli. Então, elas estão pedindo para dar esse aviso. Estamos precisando de voluntários para a recepção. Se você quiser ajudar esse ano, por favor, entrar em contato com elas ou com a Ellen da secretaria, que ela repassa o contato para elas. Tudo bem? E pediram para dar uma forcinha para o pessoal que está online, compartilhar o link dos cultos, para que mais pessoas possam estar assistindo. Né? Então, foi pedido o pessoal aí para estar compartilhando, tudo bem? Bom, Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E vamos estar encerrando o culto. Por favor, pode ficar de pé. Vou dar a bênção agora, se possível, levante suas mãos. Que o Senhor resplandeça a sua glória, ó Deus Todo-Poderoso, sobre cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Onde quer que você vá, que seus pés sejam santos, e onde quer que você pise, santo seja o lugar. Que as pessoas vejam você como uma referência do Senhor, do nosso Deus, do grande Deus. Que o Senhor te glorifique, para que muitas pessoas possam glorificar a Deus, acima dos céus e da terra. Que você seja um testemunha fiel da palavra, do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde onde quer que você esteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e o curso está encerrado.